Bom, a partir de agora, então, nossa aula está sendo gravada. Muito boa tarde a todos. E então hoje é a nossa, basicamente, nossa última aula em que eu vou expor para vocês algum conteúdo. As aulas da semana que vem consistirão basicamente dos trabalhos, da apresentação dos trabalhos de cada um de vocês. Então, eu deixei... Eu tinha intenção de fazer uma coisa, porque a minha formação prévia, minha formação de físico, né? Graduação, mestrado e doutorado. Então, eu queria apresentar para vocês esses meandros entre a matemática e a física que ocorreram no século XX. Então, tem horas que a matemática vai na frente, criando linguagens, criando ferramentas novas que depois são incorporadas e utilizadas pela física. Tem horas que a física vai na frente, você está de cara com o problema e você acaba criando tecnologias matemáticas novas e que depois eles vira matemática, quer dizer, então vem de uma motivação, vem de um lado totalmente físico, assim, de uma manipulação, de um procedimento oriundo da física que gera matemática nova. Só que grande parte desses meandros tudo envolve repertório, né? Para que a gente consiga apreciar, é o que eu falo, assim, por exemplo, que eu ainda não compraria um vinho de R$500 ou de R$1.000, porque eu não saberia apreciar. Eu ia tomar o vinho como eu tomo um vinho de R$100, de cento e pouco, assim, não veria grande diferença, talvez apreciar as nuances, os detalhes, os aromas, o buquê de um vinho que custa R$500, custa R$1.000, para um vinho que custa menos de 100. Então assim, é uma questão de repertório, é uma questão de experiência, é uma questão de assim, o quanto você está preparado para absorver e para degustar certas coisas. Então, a vivência dos alunos de matemática, eu sei, o único momento em que vocês têm contato com alguma coisa de física nas disciplinas de física básica, então só tem 2 disciplinas de física básica no curso, e então isso torna um pouco difícil de fazer esse tipo de discussão. Então, aí eu decidi mudar de estratégia. Como na aula passada, eu ainda estava falando sobre os desenvolvimentos da álgebra entre o século XIX e o século XX, então, e ficou faltando pessoas e coisas importantes, então eu vou continuar falando desses assuntos, porque, com certeza, boa tarde, Lebora, que com certeza são assuntos que vocês teriam um pouco mais de condições de degustar. Então, é aquela coisa. Mas assim, isso não me tira da ideia de que a gente precisa melhorar, talvez, esse curso, porque, assim, até um certo ponto, vocês, aluninhos, acompanhavam e faziam perguntas e faziam questionamentos. Depois, todo mundo desapareceu. Em geral, quem fala é o Lebole, a Samara, às vezes a Lívia também fala, mas a maioria fica só na penumbra, só no ícone, né? Muitas vezes nem aparecem. Então, isso significa que, até um certo ponto, a disciplina, ela trouxe conteúdos que fizeram ressonância dentro da caixa de ferramentas que cada um de vocês tem, fizeram ressonância dentro do repertório matemático que vocês têm. Depois de um certo ponto, esse repertório já não foi suficiente nem tampouco para suprir essa demanda das aulas desse final de curso. Mas é exatamente esse o ponto. Acho que a disciplina de História da Matemática, ela é uma disciplina que ela pretende ser, e eu acho que esse que é o ponto, um momento onde você reflete sobre a próprio formato
que a matemática, que a pesquisa em matemática tomou os próprios rumos que esta matemática tomaram nesses últimos 50 anos, digamos assim. Por que a matemática é do jeito que é? Por que quando você vai num colóquio brasileiro de matemática, você ouve aquele tipo de palestras? O que está rolando? O que está pegando no sentido do universo matemático? As pessoas que realmente estão fazendo o quê? E por quê? Por que surgiram? Por que hoje se faz esse tipo de matemática? E esse era o meu objetivo, mas eu creio que, num certo sentido, para chegarmos a esse ponto, o nível de repertório dos alunos também tem que avançar, porque senão a gente acaba patinando nessa discussão, porque aí a discussão fica só num aspecto quase que filosófico, sem muita substancialidade de conteúdo matemático. Mas, de qualquer forma, hoje a gente vai continuar discutindo a questão da álgebra. Então, deixa eu começar aqui. Na verdade, então, esse então, vê só, de análise de geometria eu fiz um capítulo, de análise eu fiz 2, de álgebra eu acabei fazendo 3. Isto mostra, no certo sentido, as minhas preferências pessoais também. Então, porque eu acabei sendo um físico que virou algebrista. Então, já que eu não posso falar de física, vamos falar de álgebra. Então, vamos embora. Então, primeira coisa que eu quero falar é sobre a face nova da álgebra abstrata. Então, quer dizer, a gente viu que no século XIX teve a transição, que até o século XIX, grande parte da álgebra, do que a gente chama de álgebra, que exclui teoria de números, a gente às vezes fala que é parte da álgebra, mas não é. Teoria de números, vamos pensar que é um ente separado. Eu nem falei muito de teoria de números aqui, mas teoria de números ganha vários aspectos. Tem a teoria algébrica de números, tem a teoria geométrica de números, tem a teoria analítica de números, que é muito rica. Então, mas eu não falei de nenhuma dessas coisas, mesmo porque não é o meu métier. Eu lembro que eu orientei uma dissertação de mestrado do Prof. Mate em teoria analítica de números, assim, só para provar que a função zeta de Riemann é analítica. Basicamente é isso, com o polo lá em Z igual a 1. A única coisa que foi feita lá, e deu uma dissertaçãozinha grossinha, porque a quantidade de técnicas envolvidas nesse negócio vai longe. Então, quer dizer, entrar nesse assunto significa conhecer um monte de técnicas diferentes. Mas, então, vamos falar do que eu entendo melhor aqui nesse momento, que é de álgebra. Então, 2 nomes destacam-se na virada do século XIX e século XX, para conhecermos a matemática da forma como ela é apresentada hoje nos livros didáticos. Se você faz um curso de estruturas algébricas, que tem lá a teoria de módulos, tal, aí, funtor-ohm, sequência exata, esses negócios todos, isso aí tem muito a cara desses 2 que eu vou falar, que é a Emil Noether e o Emil Artin. Então, eu vou falar desses 2 matemáticos. Então, a Emil Noether, a obra dela é dividida em 3 fases. Ela estudou em Erlangen, uma universidade na Alemanha, que era a única universidade que aceitava mulheres como alunas, mas ele permitia que as mulheres ouvissem a aula, mas não participassem, então elas não podiam levantar a mão para fazer perguntas, só sentar lá quietinha, ouvir, era um negócio feio. Aí, mas assim, a Emil Noether já era filha de um matemático, Max Noether. Então, assim, ela não vem do vácuo, assim, tipo, do vácuo que eu digo, assim, quando você tem um capital cultural na sua família, fica mais fácil de você estar inserido no meio. Se você, por exemplo, vem de, por exemplo, o Gauss, ele era filho de, assim, o pai dele acho que era comerciante, mas assim, mas eram profissões, assim, que não tinham muito a ver com a matemática em si. Então, o Gauss, ele emergiu de um universo cujo capital cultural era muito baixo, para
para dar origem a um Gauss. Certo? Não. Outros não, por exemplo, então a Amy Noether, em certo sentido, ela foi sortuda, porque ela já nasceu dentro de um ambiente em que facilitou, sendo filha de um matemático. Então, a primeira etapa da vida dela, entre 1908 e 1909, a primeira etapa da vida profissional. Então, ela trabalhou com teoria de invariantes. O que é uma teoria de invariantes? É o estudo de expressões polinomiais, expressões algébricas, que são invariantes por uma certa ação de um grupo. Então, você tem um grupo agindo no espaço afim, no espaço projetivo, aí você tem certas expressões que vão representar curvas lá dentro, e curvas ou superfícies, e quais dessas, aí você põe um grupo agindo nesse espaço, e quais dessas curvas ou dessas superfícies que ficam invariantes. Basicamente, esse é o problema. Então, isso tem muito a ver com o programa de Erlangen, do Felix Klein, porque o Felix Klein, como é que ele estava tentando definir geometria? Geometria como sendo o estudo de invariantes por ações de grupos. Então, você põe um grupo agindo num certo conjunto e pensa quais são as propriedades das figuras, as figuras que são invariantes por aquela transformação, por aquele grupo de transformações. Então, num certo sentido, a teoria de invariantes ela é uma extensão para o mundo da álgebra desta pergunta que seria a pergunta sobre a geometria do ponto de vista de Felix Klein. Também a Amy Noether se dedicou à teoria de Galois, e a Amy Noether, ela, num certo sentido, ela sou eu, não querendo me considerar a genialidade e a grandeza da Amy Noether, mas a Amy Noether trabalhou tanto em álgebra quanto em física, e ela é mais conhecida, de todas as coisas pelas quais ela é famosa, é o Teorema de Noether. O Teorema de Noether diz basicamente o seguinte, que ela dado um sistema mecânico lagrangiano, então, lá o Lagrange, ele pegou a mecânica clássica do Newton e conseguiu achar um sistema de equações diferenciais que, na verdade, reproduzia, quer dizer, englobava a formulação do Newton, só que quando você faz no sistema lagrangiano, que é aquela coisa de você achar, as trajetórias físicas são aquelas que minimizam a ação, que é a integral da lagrangiana. A lagrangiana, basicamente, é energia cinética menos potencial, para deixar assim, grosso modo. Então, aí, as simetrias da lagrangiana, então, você pega a lagrangiana, ela é uma expressão, então, isso tem a ver com teoria de invariantes, então, você pega a ação de um grupo, e aí, o grupo vai agir e a lagrangiana pode mudar ou não. Então, vamos supor que você põe uma ação de um grupo contínuo, né? Então, esse grupo, na verdade, ele é gerado por um campo vetorial. Então, na verdade, você está pensando como é que é a derivada da lagrangiana na direção daquele campo vetorial. E se aquilo for zero, se essa derivada for zero, significa que a lagrangiana é invariante por aquele grupo de transformações. E isto induz a existência de uma integral primeira. O que é uma integral primeira? Uma integral primeira é uma quantidade, um número, uma função que ela fica constante nas linhas, nas soluções do sistema mecânico. Quer dizer, as órbitas físicas, que são as soluções da equação de movimento, uma integral primeira é uma quantidade que é conservada. Se o corpo está se movendo naquela órbita, então, quer dizer, está sendo submetido àquelas equações de movimento, por exemplo, a energia, o momento angular, dependendo de qual simetria, por exemplo, se a lagrangiana é invariante por translações nessa direção, então significa que o momento nessa direção, ele é conservado, então, momento na direção x. Se a lagrangiana é invariante por rotações ao redor de um eixo assim, significa que o momento angular, que também aponta para lá, é conservado. Então, se a lagrangiana é invariante por translações temporais, quer dizer, a lagrangiana, você empurra ela no tempo, ela conserva, então significa que a energia é conservada. Então, quer dizer, cada simetria que você vê no seu sistema mecânico equivale a uma quantidade conservada. Esse é o Teorema de Noether, então essa é a coisa mais famosa pela qual a Amy Noether é conhecida, mais do que por todo o seu trabalho em álgebra, porque tem muito mais gente, porque todo físico sabe o que é o Teorema de Noether,
somente os algebristas dentro dos matemáticos sabem o que é um anel noetheriano, por exemplo. Então, assim, é a questão de fator de impacto. Mais gente conhece o teorema de Noether do que as coisas que Noether fez em álgebra. Então, é isso. Tem a segunda fase, aí ela foi convidada pelo David... ela foi convidada pelo David Hilbert para ir para Göttingen. E aí, em Göttingen, ela cria uma verdadeira escola, que eram chamados os Noether Boys. Então, entre os Noether Boys, tinha o Van der Waerden, que era um holandês, e o livro do Van der Waerden, que foi um dos primeiros livros textos de álgebra moderna, de álgebra abstrata moderna, nesses padrões, foi escrito baseado em muitas das aulas que a própria Emmy Noether dava. Então, quer dizer, o formato que a gente recebe hoje dos livros de álgebra, você pega um Damit-Foote, pega um Rothman, pega esses livros que a gente conhece hoje, todos eles, na verdade, se você vai para trás, todos eles se remetem ao Van der Waerden, que foi o primeiro, assim, tipo, o primeiro que deu o start naquele... nessa história tem Roman Jakobson, que é aquele Abstract Algebra, então tem muitos livros que Birkhoff MacLean, então são livros que tentam apresentar a álgebra do ponto de vista moderno. E o primeiro deles é o Van der Waerden. O livro do Van der Waerden ele fez muita importância, principalmente na criação do grupo Bourbaki. Os franceses, veja que década de 20, final da década entre 10 e 20. Então, teve a Primeira Guerra Mundial. Então, a Alemanha sofreu um monte, assim, a Alemanha perdeu a guerra, mas toda a Europa meio que sofreu as consequências da guerra. Na França, por exemplo, uma das consequências da guerra é que muitos matemáticos franceses foram lutar na guerra e morreram. Então, a matemática francesa ficou... Os matemáticos jovens franceses desapareceram, em grande maioria. Eles morreram na guerra. Então, chegou na época, na década de 20, quem que tinha lá? Aí tinha casos como o Henri Cartan, que era filho do Élie Cartan. E o Henri Cartan morreu assim, morreu com 105 anos de idade. Ele acho que ele é de 1900, ele morreu em 2005. Assim, ele viveu muito, assim. O Henri Cartan foi um cara excepcional. E aí, mas tinha, quem mais? O Dieudonné, eram pessoas ali naquela redondeza que não foram lutar na guerra, e aí a matemática francesa, os únicos dois, tinha o Élie Cartan e tinha um outro cara que eram assim, tipo, os alicerces da matemática francesa, que eram os mais velhos e que eram os grandes matemáticos que tinham sobrado, que não tinham morrido de velhice nem por causa da guerra. E tinha os matemáticos jovens que estavam lá meio se sentindo órfãos, como esses caras, que eram brilhantes, mas assim... E aí eles perceberam que em Göttingen, lá na Alemanha, estava bombando. E o livro do Van der Waerden é um exemplo assim, de como que estava bombando a matemática em Göttingen. Então foi importante também para a criação do grupo Bourbaki na França, esse momento que a Emmy Noether passou em Göttingen na década de 20. E foi quando ela criou, por exemplo, toda a teoria de anéis com condição de cadeia, que é os anéis noetherianos, que a gente conhece hoje como anéis noetherianos. E também toda a teoria de ideais sobre anéis comutativos, toda essa coisa que você aprende em álgebra 1 hoje, mas mais do que isso, óbvio, é mais assim, álgebra 1 e também aquela módulos sobre domínios principais, essas coisas, tudo foi inventado nessa época, e também a teoria de eliminação, que é outra coisa que tem a ver com fatoração polinomial em várias variáveis. Então, isso aqui foi o trabalho da Noether na segunda fase. E aí, a terceira fase, já é uma fase que é o término... peraí, não é 20... desculpa, aqui está errado. Não, isso aqui ainda é a segunda fase. Também tem teoria de invariantes de grupos finitos e também contribuições de topologia algébrica. Eu não sabia, mas a Emmy Noether contribuiu imensamente para o desenvolvimento de grupos de homologia em topologia algébrica. Ela
ela colaborou com Alexandrov, com Heinz Hopf, todos esses caras são da mesma época, assim, e a Amy Noether deu pitacos essenciais na criação de coisa, principalmente de teoria de grupos relacionada à topologia algébrica. A topologia algébrica foi inventada pelo Poincaré, no seu trabalho Análise Citos. Lá que ele criou o conceito de homotopia e de homologia, porque ele queria mostrar basicamente a conjectura de Poincaré, que na verdade foi demonstrada pelo Perelman faz menos de 10 anos. Então, Perelman, ele coroou uma tentativa que era o próprio Poincaré, que aí ele descobriu essa coisa da homotopia. Então, basicamente, a conjectura de Poincaré era que as variedades tridimensionais que tinham que eram homotopicamente triviais, então era a esfera, quer dizer, que tinha um π1, acho que é só o π1, que tinha o π1 trivial, que é o grupo fundamental trivial, então ele era homotópico à esfera. Ele, na verdade, ele pensava que tinha uma hipótese antes que se a homologia era trivial, a primeiro grupo de homologia, então era a esfera, mas aí ele mesmo achou contra-exemplo que são chamadas esferas homológicas. Elas não são a esfera, mas têm o mesmo grupo de homologia da esfera. Então, não, a esfera homológica... eu não sei o que o Klein... Assim, o Klein é mais antigo, Poincaré, assim, Poincaré já está na linha do tempo um pouco mais século XX, mas, assim, mas certamente pode ser que o Klein tenha tido... Isso eu não sei dizer agora, assim, qual que é a contribuição do Klein para a topologia algébrica, se tem, né? Mas o fato é, a Amy Noether tem. Eu também não saberia dizer assim, qual a contribuição exata da Amy Noether para topologia algébrica, mas sei que ela trabalhou com uns caras que hoje são famosos da área de topologia algébrica, então ela tinha esse trabalho. Bom, e aí tem a terceira fase, que é exatamente quando teve a ascensão do nazismo, e nesse ínterim, em 1933 foi quando Hitler, quando o partido nazista tomou o poder na Alemanha, né? Então, a partir de 1933 já começou a perseguição, assim, crescente, né, o nível de perseguição aos judeus. A Amy Noether também era judia. Então, no final das contas, esse pessoal, muitos deles emigraram para os Estados Unidos, porque não tinha como mais ficar em Göttingen. Então, a Amy Noether primeiro foi para uma universidade pouco conhecida, que é Bryn Mawr University, e depois que ela foi para Princeton. Então, mas primeiro ela passou por uma universidadezinha meio assim, furreca, lá nos Estados Unidos, antes de ter o cargo dela em Princeton. Então, e aí na última fase é que ela trabalhou com quaterno, com números hipercomplexos, mas também com teoria de representações e álgebras não comutativas. Então, também desenvolveu, assim, são teoremas, não é ela que fez tudo sozinha, mas assim, produziu teoremas nessas áreas, teoremas que aí, quer dizer, você tem um teorema, aí tem lá na Wikipédia tem uma lista assim, teorema de Noether não sei o que, aí você vai ver o que é o teorema. Então você vê os vários teoremas que ela demonstrou em várias áreas, mas basicamente grande parte da contribuição da Amy Noether, fora aquele ponto fora da curva, que na verdade é pelo qual ela é mais famosa, que é da física, quase toda a contribuição dela, o volume da obra da Amy Noether é de álgebra, não é de física. Então, vamos lá. Então, e outro cara importante... Oi, peraí, quem? Lebole, pode falar. Eu não sei se é verdade, professor, mas parece que ela influenciou tanto assim os matemáticos posteriores a ela, que parece que aquela questão dos quaternios, acho que foi Hamilton, O Hamilton, que descobriu, né? Foi por conta dela aquele negócio também de inteiros primos poder ser fatorado nos inteiros de Gauss. Parece que por conta dos estudos dela, da terceira fase aí, que ela parece que estudou álgebra não comutativa também, né? Um monte de coisa assim. E aí levaram esses caras a descobrir essas coisas, assim.
Então, eu exatamente, eu não sei quais resultados exatamente são dela, assim, mas, assim, o que eu estou querendo destacar aqui é mais, assim, a questão de como que a álgebra mudou de uma até o começo do século XIX, a disciplina de como resolver equações, para uma disciplina que é o estudo dos conjuntos que têm estruturas. Basicamente, essa é a mudança que ocorreu ao longo do século XIX. Eu acho que o Galois é importante, porque o Galois, ele mostrou que o negócio não é resolver a equação em si, mas como é que é o grupo de permutações das raízes. Então muita gente foi criando estruturas novas que não existiam. Então, de repente, tem um zoológico de estruturas, e como é que essas estruturas interagem, como é que elas estão interrelacionadas, e essas coisas foram exploradas a partir da Noether e do Emil Artin. Então, esses dois são, tipo assim, pedras angulares no fundamento do edifício da álgebra moderna, digamos assim. Então esse a moral da história aqui. O Emil Artin pôs alguns trabalhos importantes, para esse Rings with Minimum Conditions, que é onde apareceu anéis noetherianos, ou anéis artinianos, que o anel noetheriano é condição de cadeia crescente. Então, se você tem um ideal dentro do outro, tem um ideal dentro do outro, tem uma hora que estabiliza, aí fica sempre, não tem como crescer mais. E o anel artiniano é o contrário, você põe um ideal que está dentro do outro, que está dentro do outro, está dentro do outro, tem uma hora que não tem como diminuir mais. Então, ele estabiliza para baixo. Então, são os dois tipos de ideal dois tipos de anel que aparecem, anéis noetherianos e anéis artinianos. Quer dizer, nem todo anel, pode ter anéis que não são nenhum nem outro, mas os anéis que têm essas propriedades acabam tendo resultados e propriedades interessantes. Ele também foi o inventor do grupo de tranças. E o grupo de tranças, ele é um grupo importante, por exemplo, e isso eu iria falar, se eu falasse da parte física, daquela palestra que eu queria dar, que o grupo de tranças, ele é importante, porque representações do grupo de tranças é que vão criar invariantes topológicos para nós e links. Um nó é basicamente, você pega uma curva fechada, quer dizer, dá voltas nela, mas tem que ser fechada. Então, um nó é basicamente isso. Nó aberto você consegue desfazer, mas nó fechado, quando você pega as duas pontas e coloca junto, então aquilo não tem como desfazer. Então, aí você quer saber dado um nó, se um nó pode ser, se você pode ir mexendo assim, com cuidado, no fio dele e levar um no outro. Então, tem movimentos permitidos. Então, o grupo de tranças está por trás de todas essas... Mas, claro que a teoria do Artin não era basicamente assim, não estava interessado na topologia, sim num problema algébrico, que é como que você pode generalizar o grupo de permutações. Então, o grupo de permutações, se você pega a trança é como se tivesse um fio passando atrás do outro. É diferente você passar o fio atrás ou o fio na frente. Agora, o grupo de permutações é quando esses dois fios, na verdade, se cruzam no ponto. Então, aí a permutação, ele é um quociente do grupo de tranças. Então, você pegou o grupo de permutações e criou um grupo que tem uma sobrejeção, um epimorfismo do grupo de tranças para o grupo de permutações, mas só que esse aqui é muito mais rico, muito mais geral. Então, inclusive, por exemplo, qual que é a diferença do grupo de tranças para o grupo de permutações? É você pensar que o quadrado deles, o quadrado de um gerador do grupo de tranças é trivial. Então, se você põe essa condição, você meio que trivializa. Então, no certo sentido, é quase, né? Como se tivesse uma teoria de Galois de grupo. Então, você tem um grupo aqui, você tem um grupo aqui, tem um grupo Z2, basicamente, que se você leva ao quadrado é trivial, então é um grupo Z2. Então, é um recobrimento do grupo, no certo sentido, do grupo de permutações.
Então, é isso que está acontecendo, a motivação do conceito do grupo de trânsito. Mas também ele tem uma obra chamada Geometric Algebra, que ele pega não só aquela parte da álgebra de Clifford, as coisas que já foram inventadas. Eu falei, o Lebol perdeu a aula passada, que eu falei da álgebra de Grassmann, da álgebra de Clifford, eu falei do quaterno, eu falei de todos esses. Então, mas ele leva a um outro patamar, essa coisa da álgebra de álgebras geométricas. E a teoria dos números algébricos, que é também uma teoria muito rica. Então, tá lá gravada. Assiste a gravação, Vai lá que tá lá. Então, a teoria dos números algébricos é uma teoria também que assim, duas coisas, né? É quando que você tem uma extensão algébrica e quando que você tem inteiros. Por exemplo, você pega uma extensão de corpo, você pega um corpo, levanta, aí, assim como nos racionais, você pode perguntar quem são os inteiros dentro dos racionais? São os números inteiros. Numa extensão de corpo, uma extensão galoisiana, você pode perguntar quem são os números inteiros nesse corpo? Então, essa é uma pergunta, de tal forma que se você fizer o corpo de frações, volta a ter o corpo completo. Então, basicamente, a ideia deixa eu estender aqui, falar um pouquinho. Em cada extensão, você pega uma extensão F, aqui um corpo, aí você tem um E, aqui um outro corpo. Aqui dentro você pode pensar quem que são os inteiros. Então, os inteiros desse corpo, que se você pega o corpo de frações de Z, volta a ser o corpo inteiro. Então, esse aqui são o que a gente chama de inteiros algébricos. Então, cada extensão algébrica tem os seus inteiros. E, na verdade, por exemplo, se você pega, por exemplo, uma coisa importante, os números algébricos... Peraí, onde que eu estou? Por exemplo, se você faz um corpo que é importantíssimo, que é a extensão, que é o fecho algébrico de Q. Então, você pega Q, e aí você pega um corpo, que na verdade chama Q fecho, que ele é, assim, o corpo que contém todas as soluções, então, que contém todas soluções de equações polinomiais com coeficientes em Q. Então, esses são os números algébricos. Então, esse aqui, obviamente, o Q, pelo teorema fundamental da álgebra, está dentro dos números complexos. Então, mas ele é um corpo gigantesco, mas ele é inumerável. Ele é gigantesco, mas ele é inumerável. Porque um número que não é algébrico é chamado transcendente. Então é mais ou menos fácil ver que se você tem as soluções possíveis de polinômios com coeficientes em Q, como polinômio ele tem que ter um grau finito, e aí os coeficientes, na verdade, acaba sendo quantidade enumerável, então no final, e cada polinômio tem um número finito de soluções, então, como união enumerável de conjuntos finitos continua sendo enumerável, você pega todas as soluções, então você tem um conjunto enumerável como é que é? Um conjunto enumerável de polinômios de um determinado grau. Cada polinômio tem um número finito de equações, então com isso você consegue ver que todos os números inteiros, todos os números algébricos, na verdade, é um conjunto enumerável dentro de C. Como C é não enumerável, significa que existe muito mais número transcendente do que algébrico. Isso, para mim, sempre foi... Vou fazer um pequeno parênteses. Esse negócio, para mim, sempre foi, assim, um dos pontos que eu falo, assim, que a nossa ignorância, ela é muito maior do que o que a gente sabe. Porque, assim, pense bem,
que é enumerável. Que é onde você tem o controle total do que acontece. Aí você sobe para números algébricos. São raízes de polinômios com coeficientes em Q. Você não sabe todo mundo que está lá dentro, mas você, a priori, tem um certo controle ainda, que é enumerável. Então, todo o resto são números transcendentes. Agora, me diga, quantos números transcendentes você conhece? Você vai falar do π, vai falar do e, aí você já pensa um pouquinho, qual o próximo número transcendente que eu sei que é transcendente. Aí tem um exemplo que foi inventado pelo próprio Weierstrass. Então, assim, são exemplos muito, assim, vocês conhecem meia dúzia de números transcendentes. Todo o resto está lá, é quase todo mundo, e você não sabe não tem nem ideia de quem são esses caras. Não tem nenhum controle, não tem nenhum critério. Então, a grande massa do que existe, você não consegue nem sequer falar sobre eles. Falar sobre o que está ali. Isso, para mim, assim, é mind-blowing. Eu acho isso fantástico. A dimensão da nossa ignorância é um negócio fantástico. Então, mas deixa eu só terminar aqui. Oi, Léo, Lebole, pode falar. Não, professor, pode terminar e ia interromper. Não, mas aí eu ia falar outra coisa já ia. Eu ia só fazer aquele comentário do tanto que a gente também não conhece, né? A gente pega o famoso problema em aberto do E elevado a π, né? Π elevado a E, será que é isso? Que dá, né? Que a gente sabe que eles separadamente são transcendentes, mas e aí? E um elevado a outro? Sim, isso já é uma coisa, assim, realmente a gente não sabe muita coisa. Quer ver, o que eu ia falar, assim, desse ponto da ignorância, tem um outro que também mostra a nossa ignorância. Por exemplo, se você pega as funções contínuas, então pega todas as funções contínuas no intervalo, pega funções contínuas definidas no intervalo. Isso é um espaço de Banach, né? Se você tem funções contínuas no intervalo, é um espaço de Banach. Então, algumas delas são deriváveis em pontos. Por exemplo, assim, você pega uma função derivável no ponto, você consegue pôr a reta tangente, você consegue definir a reta tangente ao gráfico naquele ponto. Tudo bem. Aí, existe um teorema que diz que o número, assim, o conjunto das funções contínuas que são deriváveis em algum ponto é de medida nula. Quer dizer, então, a maior parte das funções contínuas que existem não são deriváveis em ponto algum. Não dá para pôr a reta tangente em nenhum ponto do gráfico. Mas me diga quantas funções desse tipo você conhece. Na verdade, tem um exemplo, acho que foi... desculpa, o exemplo dessa função é do Weierstrass. O exemplo de número transcendente é do Liouville, não é do Weierstrass. Então, o Weierstrass fez um exemplo que é uma função que parece... Está lá no livro do Spivak, de cálculo. Essa função que é contínua, mas não é derivável em nenhum ponto. Você só conhece aquela, mas aquela é a maioria. As funções que têm uma derivada num único pontinho, sequer, é assim, o nada. Uma poeirinha no meio de todas as funções contínuas que tem. Então, isso para mostrar que o mal está em toda parte, no certo sentido. Mas vamos continuar aqui. Então, eu estava falando do fecho, né? E dentro dele tem vamos dizer, então, esse cara aqui são os inteiros algébricos. Então, se você pega o corpo de frações desse cara, dá de volta esse corpo. Então, esse sujeito aqui, ele é muito interessante. Tem muita teoria a respeito desses caras, dos inteiros algébricos. Então, o Emil Artin também foi importante nesse trabalho para descrever esse tipo de conjunto aqui. Bom, e agora vamos falar da coisa que eu mais acho divertida, que é teoria de categorias, o abstract nonsense. Então, eu vou falar de dois caras, né? O Samuel Eilenberg, que ele é um topólogo. Então, ele tem vários
trabalhos com vários topólogos diferentes, é um topólogo algébrico. Então, basicamente, ele que criou assim, a ideia de como trabalhar com homologia do ponto de vista que a gente conhece hoje como álgebra homológica. Porque até então, por exemplo, quando Poincaré criou homologia, ele estava pensando em complexo, em complexos simpliciais. Então, ele pensava uma coisa geométrica. Esses caras, assim, o Simon Eilenberg, percebeu que tudo... são grupos... Na verdade, você está fazendo um grupo abeliano livre com aquelas figuras. Então, na verdade, o que importa são as propriedades desse grupo, e não especificamente... Porque, na verdade, você pega o grupo abeliano livre, aí você faz os complexos de cadeia, né? Aí você vai aumentando a dimensão, tem o operador bordo, o operador cobordo. Se você vai no dual, é o operador cobordo. Então, inclusive, tem a questão de homologia e cohomologia, como sendo teorias duais. Então, tem os complexos de cadeia, aí você pega o operador bordo, aí você sabe quem que são os ciclos, quem que são os bordos, aí você tira os grupos de homologia. Então, vira tudo uma teoria que é puramente uma teoria de complexos, de grupos abelianos, e você consegue fazer homologia não só de coisas topológicas, mas também de coisas algébricas. Aí começou a aparecer homologia de grupo, consegue fazer homologia de álgebra de Lie, consegue fazer homologia de um monte de coisa que não é bem algébrico, é topológico, no sentido assim, não é um espacinho que você está criando lá, pondo um tetraedro dentro dele para ver como é que os tetraedros grudam entre si, mas você está fazendo uma coisa que é puramente algébrica. E o Samuel Eilenberg foi um dos primeiros que foi nessa direção, assim. Então, ele, junto com esse Steenrod, aí, o próprio Henri Cartan, o Samuel Eilenberg, ele foi o único, ele era polonês, né, ele nasceu em Varsóvia, na Polônia, mas ele, assim, migrou de criança para os Estados Unidos, então ele é basicamente um americano, mas ele foi o único americano que trabalhou que tem o Eilenberg MacLean, isso aqui é importante, ó, que a relação entre homologia e homotopia, mas o que eu queria falar é que ele participou do Bourbaki. Ou ainda tem mais, ó, Eilenberg, Moore, um monte de coisa assim de topologia algébrica, mas coisa importante é que ele participou do Bourbaki, e ele, por exemplo, escreveu junto com Henri Cartan o livro de álgebra homológica. Então, acho que o primeiro livro de álgebra homológica que existe é esse livro do Eilenberg, Cartan Eilenberg. Então, é um livro assim, que dá início a uma área da álgebra que é a álgebra homológica. Então, por exemplo, quando você fala de homotopia, você não está mais falando de balãozinho que vai deformando, assim, tipo, você está falando de um conjunto de morfismos que pega dois complexos e você vai atravessando, então você tem basicamente uma coisa totalmente algébrica, totalmente abstrata do que é, e aí você consegue fazer quociente, por exemplo, você consegue fazer complexo módulo homotopia. Aí, a teorema da serpente, ele existe, quer dizer, isso é para você tirar, por exemplo, sequência, a sequência exata longa, por exemplo, dos grupos lá é de homotopia, bom, acho que de homotopia também acaba aparecendo, mas de homologia certamente, né, porque na verdade é os grupos de homologia, de cohomologia, se você tem na verdade uma coisa aqui, tipo quando você tem um fibrado, então você tem, de homologia ou de cohomologia, porque um é do lado do outro. Você tem um fibrado, então você tem uma variedade aqui, aí você tem um quociente, tem uma projeção, mas aí você tem uma subvariedade que seria a pré-imagem de cada ponto aqui, dá uma outra subvariedade, então você tem uma estrutura de tipo fibrado. Então, quando você tem esse negócio aqui, você você consegue calcular os grupos de homologia e você tem uma forma de passar... E você tem uma forma de passar, então você tem o grupo H1 do primeiro, H1 do segundo, H1 do terceiro. Aí você consegue passar do H1 do terceiro para o H2 do primeiro, aí você engata, e aí continua, e aí vai fazendo, então assim você cria, na verdade, aí é para cohomologia, você vai crescendo é para cohomologia, você vai decrescendo é para homologia.
Então, aí você consegue fazer as sequências exatas longas. Mas fora isto, por exemplo, você consegue pegar, se você tem a categoria dos complexos de cadeia, você pode fazer os morfismos serem classes de morfismos módulo homotopia. Então, aí você vai já a categoria de homotopia. E ainda você pode depois fazer a localização, que aí são as chamadas categorias derivadas. Que aí a localização é como se você fizesse um corpo de frações nos morfismos. Então, cada morfismo é como se você inventasse artificialmente um inverso para aqueles morfismos. Então, você faz uma localização da categoria, então você tem toda a teoria de categorias derivadas. Então, essas coisas foram inventadas nessa época, na década de 50, basicamente, é onde estava surgindo toda essa coisa. Mas o fato é, o trabalho do Eilenberg em topologia algébrica é que levou à criação da uma das coisas mais importantes no século XX, que é a teoria de categorias. Eu considero a teoria de categorias uma das grandes saltos em termos assim na tentativa de fazer uma fundamentação profunda da matemática dentro da teoria de categorias. Assim, você consegue abarcar, porque a teoria de conjunto, no começo do século XX, lá até com David Hilbert, tinha-se um otimismo metodológico de que a teoria de conjuntos vai servir para ser o fundamento de toda a matemática. Então, toda a matemática vai estar fundamentada em teoria de conjuntos. Aí foram aparecendo os diversos paradoxos, assim, lá desde o paradoxo de Russell, tá? Então, vendo que talvez a teoria de conjuntos não fosse suficiente para abarcar todas as estruturas matemáticas. Então, a teoria de categorias veio nessa direção, mas ela não veio por causa disso. Esse que é o problema. É o que eu falo, a matemática, ela tem coisas inesperadas. Então, qual que é a coisa inesperada? Assim, eles estavam trabalhando lá com grupos de homologia, de homotopia. Então, basicamente, o que você tem? Você tem um espaço topológico que você quer saber se esse espaço é diferente daquele. Então, você olha para os grupos de homotopia, o grupo de homologia, então você mais ou menos sabe distinguir as propriedades daquele espaço olhando para esses grupos. Então você quer que, assim, se eu consigo modelar, pegar esse espaço, esticar ele de uma forma contínua num outro, então significa que esse grupo tem que ser isomorfo. Então, se duas variedades são homeomorfas, como espaço topológico, então os grupos de homologia, os grupos de homotopia, esses caras têm que ser isomorfos. Então, se você acha dois grupos que não são isomorfos, isso não quer dizer necessariamente que seja se você acha duas coisas que são não isomorfas ali, então você tem certeza que os grupos não são homeomorfos. Mas se os grupos são isomorfos, não quer dizer necessariamente ainda que é homeomorfo. Você tem uma pista que pode ser que seja, mas pode ser que você ache um outro invariante mais potente que consiga distinguir os dois, por alguma razão muito sutil. Então, tem essa coisa. Tem um lema, basicamente, da topologia algébrica, é o seguinte: se você quer mostrar que duas coisas são a mesma, você usa a topologia. Se você quer mostrar que duas coisas são diferentes, use a álgebra. Então, porque aí se você acha alguma coisa algébrica que sejam diferentes relacionados a esse cara, então significa que os caras lá em cima são diferentes. Mas não quer dizer que se os caras forem iguais aqui, os caras são realmente iguais lá. Pode ser que ainda tenha um outro invariante que a gente não conhece que dê essa diferença entre eles. Mas vamos continuar aqui. E o próximo cara que eu quero falar é o Saunders Mac Lane. Esse é um americano mesmo, e ele também escreveu esse livro aqui importante, a Survey of Modern Algebra, que também vem nessa direção da apresentação da álgebra no ponto de vista moderno. Mas o que eu queria falar mesmo é desse artigo aqui. Eilenberg-MacLane, que é Teoria das Equivalências Naturais. É aqui que nasceu a teoria de categorias. E, na verdade, os dois, eles falaram assim, a gente teve que inventar funtor para explicar o que é
a transformação natural. E a gente teve que inventar categoria para explicar o que é funtor. Porque, na verdade, o que eles viam era sim, a canequinha. Transformação natural. Então, a gente tinha, quer dizer, o que eles tinham era, por exemplo, muitos teoremas envolvendo os grupos de homologia. Então, quer dizer, você tinha uma transformação que meio que relacionavam os grupos de homologia de uma determinada forma, que eram naturais, no sentido que se você trocasse os espaços, trocava concomitantemente como é que era aquela relação, mas permanecia o mesmo tipo de você troca, aqui você tem, vamos supor que você tem para X, aí se você trocasse para Y, e concomitantemente, essa flechinha aqui que estava entre os grupos relacionados a X ia para Y, ia ser consistente esse diagrama. Então, o que eles viam de monte em topologia algébrica eram transformações naturais. Então, aí, a ideia de funtor, na verdade, o que a gente está relacionando são funtores. Que funtores? Tipo, grupo de homologia, isso é um funtor. Eles não sabiam, mas é funtor da onde a onde? Por exemplo, grupo de homologia é um funtor da categoria de complexos de cadeias para grupos abelianos. Isso é o grupo de homologia. Então, o grupo de homologia já é um negócio super complexo, super carregado, porque a própria categoria onde ele está definido já é um negócio, assim, já sofisticado, né? Então esse tipo de coisa, assim, quer dizer, mas quando eles perceberam que, quando eles chegaram na categoria, eles perceberam, isso é um negócio que pode gerar resultados muito gerais em matemática, porque você pode ter o resultado de uma área, você pega o funtor, joga para outra área, então você tem um outro resultado que você nunca tinha visto nessa área aqui, mas por causa de um funtor, por causa de uma equivalência categórica, você vai ter coisas que funcionam. Quer ver? Aí começaram a aparecer, nessa época já sabiam de algumas equivalências categóricas. Por exemplo, tem o teorema, como é que é o nome do teorema? Teorema de Gelfand-Naimark, também da década de 40, acho que é um pouquinho da década de 50, talvez, no caso ainda não tinha lá, em 1945, que você pega espaços topológicos localmente compactos e Hausdorff, e do outro lado você tem C-estrela álgebras comutativas. Por exemplo, se é compacto, então é com unidade, se é localmente compacto, é sem unidade. E você tem, na verdade, uma equivalência categórica, uma dualidade categórica, você tem um funtor contravariante entre essas duas coisas, mas que é uma equivalência categórica. Você pega funtor covariante, funtor contravariante. Então, eles já sabiam dessas coisas também que aparecia aí, a questão do que é ser covariante, o que é ser contravariante. Então, por exemplo, se você tem os grupos de homotopia, eles acabam sendo covariantes, mas grupos de cohomologia já é contravariante, porque é dual. Então, essas coisas, eles já sacaram, e quando eles escreveram isso, então, assim, eles tentaram mandar para uma revista, e o editor mandou de volta, falou, isso aqui, tipo assim, isso aqui não vai levar a nada, que matemática que tem aí? Tipo assim, não tem conteúdo isso aqui que vocês estão escrevendo. Meio que virou, pensando assim, é quase filosofia isso. Aí, mas eles conseguiram publicar acho que foi no Transactions. O Transactions é tipo o meu sonho de consumo, um dos meus sonhos de consumo é publicar no Transactions of the American Mathematical Society. Mas, então, assim, tipo, não aceitar nessa revista, vamos publicar no Transactions, né? Tipo, Então, mas o fato é, assim, veja que em 1945, fim da Segunda Guerra Mundial, uma coisa que eu não contei do Birkhoff, do MacLean e do Samuel Allenberg, é que em 1944, eles foram transferidos, assim, eles tiveram uma oportunidade de trabalho em Nova York, num centro de matemática aplicada, que era um esforço de guerra. Então, assim como durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos investiram pesadamente com cientistas. O Projeto Manhattan foi um lugar onde tinha
uma quantidade enorme de cérebros, assim, das pessoas mais geniais do mundo estavam lá para criar bomba atômica, mas, assim, o investimento em ciência era pesado. E eles foram trabalhar, assim, para resolver a equação diferencial parcial, para ver a questão, assim, de como resolver problemas, se explode, assim, questão de dinâmica, então, assim, coisas bem aplicadas, coisas de esforço de guerra mesmo. E falava assim, que eles trabalhavam durante o dia em matemática aplicada e de noite eles iam para casa, os dois, para discutir matemática pura. E assim, e quando acabou a guerra, o MacLean estava com um certo cartaz frente aos milicos. E ele pediu dinheiro, assim, tipo, pediu uma bolsa, um grant, para estudar teoria de categorias, ele ganhou dos militares. E assim, ficou alguns anos os milicos dando dinheiro para o MacLean estudar categorias, porque, assim, militares americanos, eles não são bobos, eles veem assim, esses caras matemática estão estudando essas coisas, mas vai que essa coisa aí dê um negócio interessante que ajude a gente a produzir uma arma mais potente, sei lá, ou ajude a gente a ter um sistema de informações, de quebra de criptografia mais interessante. Então, vamos dar dinheiro para esses caras, deixa os caras estudar. E, assim, isso é muito interessante, porque então, assim, aí depois eles perceberam que teoria de categoria estava muito além de qualquer possibilidade, assim, de aplicação para esse tipo de coisa que eles queriam, né? Então, aí acabaram cortando a verba em algum momento, mas o fato é, mas pensando assim, quando, por exemplo, eu e o Zé, a gente lembra disso, na Biblioteca da Física tinha uma seção que eram livros de proceedings, de congressos que eram patrocinados pela OTAN, eram NATO, então assim, eram vários, e era assim, de física teórica, de matemática, tem coisa lá do Arco da Velha, assim, coisa que você faz, assim, os milicos deram dinheiro para estudar esse tipo de coisa, tipo teoria de cordas, assim, investir em qualquer coisa, né? Então, assim, teve uma época muito nesse período de Guerra Fria que os milicos davam dinheiro para os caras estudar, sei lá, categoria, para estudar teoria de cordas, para estudar coisas de física avançada, assim, porque eles achavam que, deixa os caras aí estudando, se parecer um negócio interessante, a gente vai lá e pega eles para eles fazerem o trabalho para a gente. Então, tem muito disso, assim, foi uma época talvez interessante em termos de quantidade de recursos, mas esse título, chovia dinheiro, certamente chovia dinheiro, certamente, esse termo abstract nonsense foi inventado pelo MacLean para tentar explicar o tipo de coisa, assim, que era basicamente, ele sabia que com aquele trabalho, com essa noção de categorias, eles estavam pensando em metateoremas. Então, teoremas que fossem gerais para várias áreas da matemática ao mesmo tempo. Então, eles sabiam que ali estava talvez uma ponta para descrever fundamentos da matemática. Tanto que depois, o MacLean, eu não contei, mas o MacLean, a formação dele, o doutorado dele foi em lógica. E ele, assim, ele estudava nos Estados Unidos, aí ele ficou de saco cheio, porque as universidades americanas sempre têm aquele, principalmente nos cursos de graduação, aquele approach mais assim, de matemática aplicada, aquela coisa assim, um espaço, um vetor é uma ênupla. Aí ele ficava horrorizado. O que é um vetor, uma ênupla de números? Aí ele quis ir para Göttingen, então ele foi fazer o doutorado dele em Göttingen, que ainda era assim, o finalzinho, depois da Primeira Guerra, assim, e antes da Segunda Guerra, quando os nazistas basicamente solaparam, assim, a década de 30 foi a década decisiva. 1933 foi quando o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores da Alemanha assumiu o controle da Alemanha, aí foi só ladeira abaixo. Mas até lá, Göttingen era o lugar, o centro, assim, se você quisesse aprender matemática de verdade no mundo, até hoje, Zé, isso é verdade, as nossas graduações aqui, acreditem, vocês que estão fazendo graduação na Universidade Federal de Santa Catarina, vocês têm
em termos de grade curricular, uma grade muito mais interessante do que muitas universidades americanas. É claro que, assim, se você for para pegar Princeton, Harvard, essas top 10, mas existem, tipo, umas 10 nos Estados Unidos que são, assim, aquelas que você fala, ai, é o meu sonho de consumo estudar lá. Mas fora essas, a gente aqui, às vezes, está melhor do que elas lá, assim, em termos de estrutura curricular, em termos do que dá. Então, se você não está em Berkeley, na Caltech, em Harvard, em Princeton, né, em Yale, nessas grandes assim, então pode esquecer que você está... não adianta ir para os Estados Unidos para estudar na Universidade do Arizona. Eu sei disso porque eu tenho um colega que entrou comigo na faculdade, no mesmo tempo lá, quando eu e o Zé, ele estava na matemática, aí ele de repente largou o curso do IME, USP, e foi lá para os Estados Unidos. Estudou na Universidade do Arizona. Aí ele voltou depois de 4 anos formado, e aí ele percebeu que ele tinha sido enganado, no sentido que o curso que dava na USP era muito melhor. Aí ele fez de novo a graduação na USP, fez graduação, mestrado, doutorado, hoje ele é professor do IME USP. Ele era muito bom, mas ele, assim, tipo, perdeu alguns anos da vida dele achando que ele ia estar fazendo a melhor coisa de estudar nos Estados Unidos, na verdade, não foi uma experiência tão interessante assim. Bom, mas voltando aqui, então, o que eu quero terminar com essa história de categoria, assim, e podia falar de um monte de gente, assim, hoje nossa última aula, eu podia falar de Grothendieck, assim, quantas pessoas brilhantes que eu deixei, eu não falei do Poincaré. O Poincaré é um cara que merecia uma aula só dele. Von Neumann, não falei do von Neumann. Von Neumann foi uma das mentes mais brilhantes que existiam, não só de matemática, como de física, e ele também foi um dos caras, assim, chave no projeto Manhattan. Por exemplo, não falei do Grothendieck, apesar que eu acho que alguém vai falar do Grothendieck, acho que o Thiago, né, que vai falar quando o Grothendieck veio no Brasil, né? Tô certo, Thiago? Alô? O Thiago deve estar dormindo. Ah, sim. O tio Caco confessa. O que o tio Caco confessa, Zé? Abre o microfone, agora ficou enigmático. É o seguinte, só um segundinho. Deixa eu ver aqui. Não, que estava acessei o link. É o seguinte, o Michio Kaku, bom, o Eliezer sabe, aliás, é doutor em física, ele foi um pesquisador famoso em supercordas. Hoje em dia ele trabalha em divulgação. Ele é professor do MIT, o nome dele é Michio Kaku. E nesse pedacinho de vídeo um debate dele com o pessoal de humanas, que quando ele fala assim, ó, o mundo prospera por causa das exatas, né? Física, química, as engenharias, né? E ele fala que nos Estados Unidos, ele fala, onde eu estou, ele quer dizer, o MIT, 100% é estrangeiro, tá? Ele falou, o ensino americano, ele produz idiotas, ele fala dumbers, né? Dumbers é idiota, né? Idiota, imbecil, né? Ele fala, é um pedacinho, 2 minutos e pouco, é um pedacinho de uma entrevista. Mas e ele fala, porque os Estados Unidos não colapsam economicamente, porque os Estados Unidos importam cérebros. Eles fazem testes, né? E pelo mundo afora, e eles passam uma rede para pegar tudo que é peixe, né? E leva tudo para os Estados Unidos. Chega lá, eles tentam seduzir todas as formas, né? Green card, cidadania, tudo, né? Então, você vê os departamentos, é tudo estrangeiro. Chinês tem de monte. Chinês, indiano e russo também. E russo, né? É o que eu falei aí, né? É porque eles destruíram o ensino de base. Quando um país destrói o ensino de base, o país acaba, né? Aí eu sou de São Paulo. Em São Paulo, o ensino público estadual morreu também. É suicídio econômico, social. O Brasil faz isso. Os Estados Unidos também. Mas os Estados Unidos não caem, porque eles abrem o cofre e eles importam o cérebro. Vale a pena depois, curtinho, uns 3 minutos só, tá? Desculpa aí, tá? Não, tá certo. Obrigado, Zé, pelo seu comentário. Então, e aí, assim, então tem muita coisa, na verdade, eu acho que esse curso, esse semestre, ficou mais caracterizado pelas coisas que eu poderia ter feito e não fiz, do que pelas coisas que efetivamente eu acabei fazendo. E num certo sentido, agora eu gostaria, já que a gente tem ainda uma meia hora para conversarmos, eu gostaria realmente que agora vocês abrissem o microfone, todos vocês que estão aí,
e meio que a gente pudesse fazer uma avaliação, a avaliação sobre o curso, sobre o que faltou, sobre coisas que a gente discutiu, o que acrescentou para você essas discussões, o que poderia ter feito, até para quando eu for dar esse curso de novo, eu creio que daqui a 2 semestres talvez eu volte a dar essa disciplina, então vai ser algumas coisas, obviamente eu vou ter que reciclar, outras coisas eu vou ter que fazer de novo, de forma diferente, porque, assim, num certo sentido, por exemplo, certamente uma coisa que eu vou fazer, não vou gastar muito tempo com a antiguidade. Tá certo que é legal falar do Arquimedes, falar do Apolônio, falar que eles fizeram aquelas coisas, e espiral, mas, não, no semestre que vem não tem. Mas não rola assim, quer dizer, porque a coisa mais importante é falar da matemática que a gente está em contato hoje. Então, começa a partir do século XVII, assim, começa, sei lá, o Descartes, começa com aqueles caras que fizeram a álgebra lá, o Cardano. O Zé, pode falar? Tá, vou ser breve, tá? Eu ia comentar justamente isso, né? O que você falou de 17, eu seria um pouquinho mais generoso, eu vou tomar um pouquinho e começar a falar com o pessoal do Renascimento ali, nos italianos, né? Isso, começa a álgebra, né? Século XVI, exatamente. Por ali, 1500 alguma coisa, né? Porque quando a Europa, o europeu, ele acaba o complexo de inferioridade dos gregos, né? Os gregos eram gigantes perto, não tinham nada, né? Daí quando começa a álgebra, veio o Newton Leibniz e cria o cálculo, e a coisa explode, né? Aí os gregos somem, né? E como olha, mesmo no seu interesse, todo mundo é matemático aí. Mas, assim, toda essa tecnologia que a gente tem hoje em dia aqui, tudo, né? É com Newton Leibniz, e depois os que vieram, né? Todos os algebristas, álgebra de Boole, né? O Claude Shannon, essa maravilha que a gente está usando aqui, o computador, foi o pessoal que fez. Então, eu acho que um foco maior nisso, né? Mostrar o hoje, né? O pessoal tá viajando para fora da Terra, né? Mostrar qual que é a matemática atrás disso aí, né? Toda a matemática mecânica, não sei, é um pouquinho fora da matemática, né? Tem a formulação de Lagrange e tudo, né? Da mecânica clássica. Esse tem um problema que eu já falei no começo aqui, você ainda não tinha entrado, que a formação física da maioria dos alunos de matemática acaba sendo meio deficitária. Então, entrar muito em tópicos que relacionam com física, às vezes fica complicado por falta de repertório. Tem o dual, né, Eliezer? Nós somos físicos, né? Se a gente se enfiou em matemática e aprender, é porque não tem na física, né? Nós temos uma formação matemática de pulga, né? A gente sabe de forma... Sim, de forma matemática moderna, né? O físico... Olha, eu não tenho... É a realidade. Só para comentar isso, eu não quero atrapalhar, tá? Você sabe muito bem disso, né? O físico, ele está no século XIX, né? O cara não aprendeu ainda o que é topologia, o que é variedade, ele não sabe. Ele acha bonitos os nomes, né? Ele fica falando, salvo raras exceções, né? Sim, claro, tem intenção. É meio assim, variedade futura é tipo cura quântica para o físico, né? O cara fala lá de... eu lembro só, por que eu me enfiei, comecei a entrar em aulas avançadas lá no IME, porque o pessoal fala variedade, né? Funtor, energia, espaço-tempo. Eu, molecão, falando, nossa, o que é isso? É da hora, eu quero ver. Daí eu vi que ninguém sabia, né? Eu falei, peraí, né? Vocês estão me enganando, né? Daí eu fui me enfiar no IME lá, assistir curso, né? Para aprender. E foi na porrada, né? Porque não tinha apoio. A gente não tem disciplina de matemática na física. E é como você falou, né? Na matemática não tem física, né? Então, assim, o que não tem um, não tem no outro, né? Ao contrário, né? Exatamente. No geral, né? Tá. Seria bacana, né? Conhecer mecânica. E tem livros muito bons, muito rigorosos matematicamente e com física, né? O livro do Arnold lá de mecânica. Então, não sei se vocês sabem, mas o curso de bacharelado em matemática, há algum tempo atrás, tinha uma disciplina optativa de mecânica clássica, que foi eu aqui que sugeri. Então, dei 2 vezes o curso, acho que ele só existiu umas 3 ou 4 vezes, efetivamente, que ele foi dado. Mas é um curso que envolvia fazer disciplina através do livro do Arnold, e, na verdade, era uma desculpa de usar mecânica para você aprender um monte de matemática legal, aprender o que é uma variedade, aprender o que é um fibrado principal, aprender o que é uma variedade simplética, uma estrutura simplética numa variedade, essas coisas que você não aprende em matemática, e mesmo um grupo de Lie, aprender o que é um grupo de Lie, o que é uma álgebra de Lie, é coisa que você não aprende, mesmo no curso de matemática,
Então, ali você teria uma chance de aprender essas coisas. Só uma última coisinha, né? Olha, esses nomes aí, é recente, né? Variedade é com rima meados do século XIX. E depois foi arrumado direitinho, em 1936, um paper de um cara chamado Whitney. Mas assim, não é a matemática hoje isso que assusta, né? Isso aí, quem faz matemática tem que ir na pós para ver isso. E não é a ponta é quando tem um tema de pesquisa, orientador, guia, e daí vai chegar uma coisa recente, de 5 anos para cá, tudo, né? Mas é engraçado disso, né? Que a gente fala, isso que o Elias está falando aí, parece que é da semana passada, mas não é, né? Tem um século isso. É antigo toda essa maquinaria aí. Mas é engraçado, né? Você pegar, se não tiver, a pessoa faz uma graduação em matemática ou física, e ela não vê hoje, né? E eu, sinceramente, o jovem, né? Eu tô velho, mas o jovem, seus 20 e poucos anos, ele tem que conhecer hoje e apontar para ele, ó, os problemas, quais são os grandes encrencas que a gente queria ter uma resposta. São isso, né? Fala, olha, tá bola para vocês aí, né? Corre atrás, né? Porque onde foi no passado, né? Fala, 500 anos atrás, já sumiu, né? Só tem esqueletinho dos caras, né? Nas tumbas, né? Vê hoje, né? Tem coisas fantásticas hoje sendo desenvolvidas, né? Uma delas que ele trabalha na ponta aí, que é o Algebra tem coisas muito sofisticadas, né? Eu acho que talvez na pós, aliás, você dá coisa de pós, né, aliás, de ponta, né? Eu criei uma disciplina de categorias. Precisa, né? Precisa, senão fica a matemática Jurassic Park, né? Então, vamos deixar agora um pouco os outros alunos falarem. Fica a matemática das pirâmides, né? É verdade, né? Não que você já falasse, mas é velho, muito velho. Né? Ok. Desculpa aí, deixa eu fechar aqui. Falou. Vamos lá, minha gente, eu quero ouvir vocês falando. Vamos começar com quem nunca fala? Por exemplo, Marcelo, Thiago, Luiz Turco. Marcelo e Luiz Turco, não vejo a voz deles há muito tempo. Vamos lá. Poxa, hoje é a última aula. A aula que a gente poderia... Vai lá. Luiz. Não, pode falar, Luiz. Depois o Lebó levantou a mão, mas deixa o Luiz falar primeiro. Vai lá. Um pouquinho. Pô, professor, aí tu me lasca aqui. não sei muito o que falar. Mas nada, assim, o curso inteiro, assim, o que rendeu para você? Não, calma. Muita coisa eu nunca tinha nem ouvido falar, história das pessoas também nada. A moça ali do negócio dos neterianos, nunca ouvi falar, nem sabia que era uma mulher, isso é muito da hora, inclusive. Então, foi mais isso, eu absorvi coisas que eu nunca tinha nem visto, nem procurado, não tive oportunidade em outro lugar também para receber esse tipo de informação. Aí eu tive aqui com o senhor, eu acho que é isso. Ok, muito obrigado, Luiz. Obrigado pela sua palavra. Beleza. Vamos lá. O Marcelo, acho que ele teve algum problema com o som dele. Enquanto isso, vai lá. O Lebolo que levantou a mão, pode falar. Mas aí. Antes de fazer as considerações, professor, eu queria só compartilhar uma curiosidade. O Artin, que o professor estava comentando antes, o Emil Artin, ele foi orientador do Lang, do Sérgio Lang. Sim, do Lang e do Tate. A gente tem um monte de livros dele na biblioteca, né? Aquele de análise funcional também, muito bom. Inclusive tem aquela piada, né? Por que o Bourbaki acabou? Porque eles descobriram que o Lang era uma única pessoa. Eu não sabia, né? Olha só. Mas, por exemplo, aquele livro Real and Function Analysis, para mim, é muito bom. Eu não sei se ele é um Elon da vida, assim, porque ele tem livro. Não, ele é mais do que o Elon, porque o Elon, ele tem sua área concentrada, claro, depois no final da vida em ensino,
Obrigado, Zé. Tchau, tchau. Então, a análise de ensino, mas basicamente é área de análise, topologia, enquanto o Lang tem coisas desde álgebra, variedades, passando por coisas de análise, então o Lang é universalista mesmo, assim, em termos de... E, por exemplo, agora pulando um pouco na linha do tempo, né, quando o professor comentou sobre... eu não sou muito da álgebra, mas eu acho, quando vai para a parte de categorias, assim, eu acho... É até meio estranho falar isso, porque daí a categoria está envolvendo tudo, né? E aí, eu lembro quando estava vendo a questão da... Até mostrei a canequinha, né, o professor está falando da transformação natural, eu achei incrível como que a gente consegue... É uma língua mais difícil, confesso, porém a gente consegue falar todas as línguas, se comunicar com todas as línguas através dessa língua, né? E aí quando eu vi aquele teorema de Oneda, né, logo antes de ver sobre a transformação natural, eu fiquei de cara, porque parece que foi feito para dar certo, né? E aí eu acho que foram palavras do próprio MacLane, que o estudo de Funtor foi pelo menos, foi a primeira vez reconhecido na topologia algébrica quando a galera estava estudando sobre grupos de homologia. Só que daí surge uma dúvida, professor. Quem é que estudou? Porque daí o professor está falando especificamente da categorias, mas né, o Funtor seria um mapeamento entre elas. Quem que estudou os Funtores, assim, as primeiras pessoas a estudar o Funtor? Na verdade, a coisa veio junto, né? Que, assim, foi tudo. Mas, por exemplo, depois do MacLane, o MacLane mesmo tem um livro que é o livro clássico da teoria de categorias, que é Categories for the Working Mathematician. Mas tem o Kahn e o Grothendieck, esses dois, por exemplo, o Kahn, principalmente na teoria abstrata de categorias, ele fez muito... Porque, assim, as grandes coisas em teoria de categorias são equivalências categóricas e adjunções. Certo. Porque com a adjunção é a ferramenta, acho que, mais importante em categorias, porque ajuda você a construir limites e colimites, assim, você sabe o que preserva, se o funtor está dentro de uma adjunção, você sabe que o adjunto à esquerda preserva colimites, e da direita, e o adjunto à direita preserva limites. Então, e você pode criar limites, aí depois tem pessoas que foram importantes, o próprio Ioneda, né, o Ioneda, que eu acho que foi aluno do MacLane, o Kahn, e quem outro que... bom, aí depois tem, por exemplo, o Eilenberg escreveu junto com o Moore, eu acho que é naquele lá de sequências espectrais, tal, que tá... o Kaplansky foi... Kaplansky, né? Acho que é que fala. O Irving Kaplansky também estava... assim, mas o Kaplansky ele tem muita coisa, até com álgebra de Hopf, com combinatória, com várias coisas, mas assim, de categorias mesmo. Então, eu estou esquecendo de um cara, o Eilenberg Moore, que inventaram a categoria de álgebra sobre uma mônada, mas tem mais... Bom, tem mais gente, e hoje tem o Hill, eu não sei como você a Emily Hill. É Hill, isso. Ela é mulher, não é homem. Ela é isso, mas é que eu não sei como se pronuncia. Hill. Então, mas isso ela já é jovem, que ela tem, não deve ter 40 anos, ela, assim, é bem... Adamek, não sei também. Sim, tem todo esse pessoal que escreveram livros de teoria de categorias, né? Mas o fato é, ela tem pessoal que só trabalha com categorias no nível puro, mas tem gente que usa categorias. Por exemplo, eu uso categorias em várias coisas. E, por exemplo, quando você põe mais estruturas na categoria, por exemplo, se a categoria é monoidal, por exemplo, então você tem tem... Nossa, hoje tô ruim para nome, assim. Isso foi até usado em programação, professor, numa linguagem chamada Haskell. Nossa, sim. Hoje é uma linguagem de programação obsoleta, para você ter uma ideia. Então, o pessoal de programação usa categorias. Então, tem muitos cursos de categorias que são de computeiro. Então, assim... tá. Só perguntar, Marcelo, você conseguiu resolver o problema do seu som? Não. Ele desmutou, mas continua não... a gente não ouve. Não ouve.
Poxa. Bom, professor, mas com relação às considerações, né? Nossa, Ah, teria um monte para falar. Porque, assim, até estava perguntando pro professor se teria, mas vem porque eu faria questão de assistir. Até porque o professor disse que faria numa pegada um pouco diferente, de repente teria coisas novas e tudo mais. E eu sempre tive amor pela história da matemática muito antes de saber, de decidir que eu faria matemática, né? Eu já tive, por exemplo, aquele livro do Ives, né? Não tá aqui. E quando eu tive contato com ele pela primeira vez, eu falei, poxa, esse aqui é o livro mais completo, porque até então eu só li pequenos, né, resuminhos, sei lá, História da Matemática para Leigos. Eu não sei se existe, mas eu só lia resuminhos assim. E aí eu falei, poxa, é engrandecedor. E quando eu comecei a fazer as disciplinas de matemática, eu percebi o quão me ajudava, até em termos de nota, em termos de entender o conteúdo, o quanto me ajudava a entender a história daquilo. Por exemplo, eu lembro, o meu primeiro impacto com a história da matemática me ajudando, né, em outros aspectos foi na disciplina de análise na reta. E aí foi quando eu falei, poxa, que bacana, porque daí o professor contava e tudo mais enquanto dava a disciplina, né? Mas que bacana saber que a gente está estudando nessa ordem, porque é muito mais fácil a gente entender nessa ordem do que na ordem que foi criado, né? E aí eu falei, tá, então esse cara criou, por isso tem esse conceito, por isso tem esse teorema. Porque a gente, toda hora, como aluno, a gente fala, por que isso existe? Não, onde que isso aqui vai me ajudar, né? E aí, falei, poxa, bacana. E aí, quando eu descobri a possibilidade de fazer a disciplina, eu falei, pronto, perfeito. Eu já estava um pouco agoniado, porque daí eu já tinha que terminar logo, né? Já estava faltando 2 semestres para eu me formar. Falei, olha, eu preciso dar um jeito de fazer isso aqui. Aí, né, que bom que apareceu lá. E aí, quando eu comecei a ter a aula com o professor, eu falei, cara, que bacana, porque assim, ao mesmo tempo que é um trabalho minucioso, né? A gente tem que buscar bastante informação, tem que ler bastante coisa, porque cada hora a gente vê uma informação diferente, né? Até por conta dos anacronismos, né? Isso aí toda hora a gente se perde nessa informação. Mas daí vem o professor e promove esse ambiente de parte da aula é a explicação, o que eu não acho nada trivial em termos de disponibilidade. Eu acho que tem pouco isso no Brasil. Pessoas falando sobre história da matemática, eu não vejo muita gente. Então, eu acho muito útil isso. E parte da aula também destinada a ser a discussão, né? Porque, poxa, a gente está vivendo um momento de pandemia, né? Eu creio que isso, num contexto presencial, seria até mais gostoso, essa parte da gente discutir, né? A gente estaria numa roda, assim, e tudo mais, e conversando. E aí isso, eu acho que pela primeira vez, como bacharelado, eu tive a oportunidade de fazer um trabalho que até então eu não estava fazendo parte da minha grade, né? Que poxa, eu vou sentar, vou pesquisar, vou ler, vou discutir com as pessoas isso em aula. E a gente não tem aquela pressão de fazer prova para ver o que o professor vai ver que eu respondi das questões, mas a avaliação está simplesmente no quanto a gente se dedicou a estudar aquele tema proposto, né? Então eu achei bem engrandecedor para a gente, eu acho que vai fazer toda a diferença, no fim das contas, para a nossa formação. Legal. Vamos lá, vou falar Tiago antes, porque a Samara sempre fala, então vou deixar ela por último hoje. Tiago. Justo. Ok, eu tenho muito a agradecer por esse semestre, professor. Eu achei muito interessante as aulas, muito interessante também os conteúdos que o senhor postou. Tanto é que eu vou ser sincero que esse finalzinho de semestre tá meio infernal. Mas assim, eu quero pegar e tirar essas fériasinhas pra estar vendo alguma coisa relaxante, então eu quero ver algum desses conteúdos que ficaram para trás ali que você passou. Então, por favor, não tire o Moodle fora do ar da nossa Não, todos os meus Moodles, todas as disciplinas estão lá. Se você quiser, por exemplo, você que fez análise, se você quiser, tá lá ainda, tá tudo lá. O que eu vou fazer, análise, inclusive. O que eu vou fazer é jogar. Opa, deixa eu pôr aqui, tá acabando a bateria. O que eu vou fazer é jogar os vídeos que estão no meu Google Drive, tudo para o YouTube. Então, na verdade, o curso inteiro, todas as aulas, eu quero deixá-las disponíveis no YouTube. Não só as aulas, aquelas videoaulas que eu gravei, mas todas essas aulas aqui vão aparecer lá no YouTube. Assim, então... É bem bacana. Obrigado, professor. E é muito bom, porque tinha muitas coisas da matemática que eu acho que é bem no intuito que o Leboli falou, a respeito de matemática para leigos, que eu ficava assistindo coisas quando eu era menor, e
não tão menor assim também, mas ficava vendo alguns conteúdos mais por curiosidade. Aqui deu para pegar um pouquinho melhor a respeito, pegando um pouquinho matemática mais pesada também, para ver o que eu achei muito interessante. Também trazendo contexto com algumas outras coisas de outras matérias, por exemplo, da semana passada, que eu comentei até, que eu achei bem legal. E, enfim, eu agradeço muito pelo semestre, eu achei muito prazeroso essa matéria, muito interessante, deu para conhecer muita coisa diferente. Eu acho que é talvez um pouquinho sair da zona de conforto, o pessoal que está no bacharel, que está muito acostumado a só ver matéria e acabou, não parando para pensar a respeito dessas coisas. Então tu consegue ter esse tempo para parar e pensar, tipo, ok, como é que as coisas eram feitas, sabe? Então é muito interessante isso. E, enfim, uma sugestão, só se eu fosse dar pro professor, eu achei muito legal essa mecânica, essa metodologia de primeiro passar os autores, pessoas em si, falando a respeito da vida deles, mas também ter essa partezinha de tipo, ok, agora eu vou falar de áreas, colocar as coisas cronologicamente e tudo mais. Eu sou uma pessoa extremamente perdida com data, então, tipo, ter feito esse finalzinho, colocando a parte cronológica da coisa, eu achei sensacional, porque deu pra me situar muito bem no que estava acontecendo cada uma das coisas. Então, recomendaria que continuasse nessa ideia. Acho justo, talvez, não passar tanto tempo da partezinha inicial, por mais que seja interessante, da matemática antiga. Mas, enfim, eu recomendo fazer também esse meio a meio. Eu achei uma ideia bacana, sabe? E é isso. Eu agradeço muito por esse semestre. Gostei bastante, professor, viu? Obrigado. Marcelo, se você quiser escrever coisas no chat, a gente agora foi? Agora falou, oba! Eu consegui mexer aqui. Então, até fiquei tanto tempo mexendo que esqueci o que eu poderia falar. Mas acho que já falaram meio que tudo. Só crítica a mim e crítica a tudo, ao nosso modo de ter aulas, como que foi. Eu acho certo, acertado isso de ficar menos tempo na parte antiga, só que coincidentemente foi quando teve mais interação e teve mais discussão acalorada, assim, quando a gente, acho que não foi porque foi começo de curso, que é normal as pessoas virem mais na aula, mas também foi porque era mais básico, né? A gente discutia da onde surgiu a matemática. Acho que qualquer pessoa, mesmo que nem tivesse feito as duas matérias que são pré-requisito, qualquer pessoa conseguiria discutir o que a gente estava discutindo no começo. E daí, quanto mais complexo foi ficando, mais difícil era a gente poder dar alguma contribuição para o que você estava falando, né? Tipo, esse final mesmo... Isso é verdade, porque envolve aquilo que eu falo do repertório. É claro que, por exemplo, as disciplinas básicas, tanto licenciatura como bacharelado, tem geometria quantitativa, geometria euclidiana, então forma aquele corpo. Então, mais ou menos, você está falando do Arquimedes, está falando da quadratura da parábola, você já viu isso em algum lugar, pelo menos algum professor já falou? Sim, isso das paralelas, da axiomática de Euclides, a gente vê na primeira semana de aula, né? Primeira aula que eu tive contigo. Sim. Foi a primeira aula do curso, foi contigo. Já se falava disso, então era mais fácil acompanhar, mas... E também o problema desse semestre foi que ele foi mais curto também, né? De novo. Então com 18 semanas, eu acho que dá pra... Nossa, aí... Dá pra ir longe. E é um formato legal, só como o Leboli falou, é um saco conversar por aqui, né? Assim, a gente tem que ficar se pedindo, né? Tipo, será que eu falo? Daí o outro fala em cima, daí você fica com vergonha de interromper o outro. Fica tudo meio travado, né? Ao vivo acho que vai ser melhor quando você der de novo a matéria. Mas no geral foi uma ótima matéria, foi muito legal. O modo de avaliação foi perfeito. Deixou a ansiedade para lá, assim, né? Uma coisa que eu, nesse período de pandemia, uma coisa que eu decidi, eu nunca mais vou dar uma prova presencial na vida. Todas as minhas provas agora vão ser no Moodle, vai estar lá, o cara que faz... Que bom, professor, porque eu sinto que os professores não vão fazer isso. Eles criaram uma tara por fazer prova de 24 horas, que dura o dia inteiro. Eu acho que eles vão manter isso aí, porque eles parecem que estão gostando de fazer a gente sofrer. Tá foda. Mas acho que é isso, senhor. Acho que é esse meus comentários. Tá certo. Obrigado, Marcelo. Valeu.
Então agora sobrou a Samara. Então, eu tenho para complementar um pouco de cada um aí que eles falaram. O que o Thiago falou foi muito real, a parte de estar tudo perdido na história. Eu sou uma pessoa totalmente perdida na história. Eu sei que as coisas estão no passado, mas não sei dizer que época, quando e nada. Então, quando o professor fez, teve uma aula que me lembrou bem, que acho que foi a primeira aula que o professor fez a linha do tempo, começou a fazer assim. Gente, aquilo para mim esclareceu tanta coisa. Foi muito legal ver daquele jeito. Tanto que eu procuro as coisas por linha do tempo, que eu deixei um link aqui, que é uma linha do tempo dos matemáticos. Olha que legal. Tipo, é um resuminho bem pontual, assim, mas tem o nome dos matemáticos, assim, tu vai clicando, vai acompanhando a linha do tempo. Eu achei o máximo isso aí, bem interativo. E é superficial, mas é em russo, né? Cronologia matemática. É esse tipo de coisa que eu procuro para me ajudar na hora de estudar, sabe? Para conseguir acompanhar melhor, né? E aí, juntando com a fala do Marcelo, e realmente, do início, a gente tem mais o que contribuir, porque estava naquela matemática mais inicial, mas, né? E coisas que a gente já viu, querendo ou não. Pelo menos ali em seminários, a gente vê algumas coisas de história, tem palestras de história. Então, tu pega essa coisa mais básica que a gente consegue contribuir ou, né, discutir e tal. Aí, quando começou os assuntos mais específicos, eu só ficava assim, mano, o que esses aí tinham na cabeça para desenvolver tudo isso? Eu não sabia o que contribuir, mas eu conseguia relacionar com o assunto da faculdade. Isso que eu achei legal também. E aí eu junto com a fala do Le Bolli, que essa coisa da história da matemática é uma ferramenta que está sendo estudada, está sendo considerada, discutida, problematizada nas metodologias. Tanto que na disciplina de metodologia que eu estou fazendo, a gente realmente tem a gente discutiu isso, sobre a história do conteúdo junto no ensino do conteúdo. Não chegar e largar o conteúdo, mas sim apresentar a história, apresentar para da onde surgiu, da onde que criaram tudo, para dar a devida importância para a história da matemática que ela não tem. E aí, nesse trabalho de metodologia que a gente faz análise histórica, que foram os livros que o professor tinha me passado lá. Então, a gente faz análise histórica, a gente estuda a história daquele tema em específico. E essa parte de história ajuda a gente a entender o conteúdo. E, claro, para nós a licenciatura ajuda a gente a preparar uma aula melhor. Então, linkando com o que o Le Bolli falou, quando eu vi o professor falando das coisas ali e tal, da derivada segunda, e por que o 2 está aqui e não está ali, que eu lembro que o professor... Sabe, foi assim, nossa, coisas que a gente, assim, faz no automático, e a gente nunca para pensar de onde surgiu. Sim. Então, ali daí depois, quando começou a ficar mais específico ali a parte da história, eu ia linkando com tudo que eu já tinha visto e aprendido e sabe, foi fechando lacunas, foi dizendo, nossa, que interessante. Então, foi muito legal. Essa parte da história da matemática, ela é muito interessante. Aí, claro, como o Marcelo também falou, agora mais para o final mesmo, como eu ainda não fiz a álgebra, então ficou um pouco... Mas, mesmo assim, eu conseguia entender um ou outro conteúdo ali e tal, mas não conseguia acompanhar tão bem. A parte que eu, particularmente, mais gostei, que é a que eu gosto, é de geometria. Então, quando eu comecei a falar de geometria, o trabalho primeiro lá do Arquimedes, de estudar e tudo, cara, eu achei aquilo muito legal. Foi uma parte que me interessei, assim, porque é uma parte que, digamos, eu tenho mais facilidade, então acaba que eu consigo acompanhar um pouco melhor. Mas aí depois... nas nossas disciplinas, geometria acaba sendo, principalmente nas primeiras fases, eu acho que é o que mais o aluno tem contato, porque tem quantitativa 1, quantitativa 2, euclidiana, então só essas três, e mais a analítica ainda. Então, quer dizer, a geometria está mais amassado, né? Está mais assim que já... e eu fiz a euclidiana agora junto também. Então, a gente já estudava um pouco, ele estava vendo a história do método axiomático e tudo, papá. E aí foi juntando, sabe? Muitas coisas, às vezes o professor falava, aí na próxima aula o Caramelo falava, aí, nossa, sabe? Foi muito legal. Eu gostei muito de fazer a disciplina. Até me emocionei aqui batendo. Eu gostei de fazer a disciplina, foi bem interessante. Não foi o que eu imaginava que seria. Eu não imaginava que a gente ia aprofundar tanto na matemática. Então, me surpreendeu essa parte, mas me surpreendeu de um modo positivo. Que bom. Sabe? Porque história da matemática sem matemática aí fica sem graça. Acho que fica só falando da vida. O professor aprofundou nos detalhes ali, foi bem minucioso e tudo, né?
Tanto que a playlist do YouTube lá do professor, que o professor falou que tá aberta, tá livre, né? Eu coloquei o link ali para os colegas e, tipo, o pessoal me agradeceu. Nossa, que legal, não sei o que. Eu falei, tá liberado aí, eu já compartilhei com os colegas também. E são interessantes as aulas. Assim como o Thiago, eu também tô com umas aulas atrasadas, mas eu também pretendo... eu vou transferir todas as aulas, essas que estão aqui no interior, lá para o YouTube. Vai estar tudo lá. Aí vai ficar tudo disponível. Era isso que eu tinha para falar. Tipo, tá bom. Aprendi bastante, desenvolvi bastante, conheci vários nomes que eu nunca ou não tinha ouvido ou não tinha associado com tais conteúdos. Sim, isso também é uma coisa interessante, né? Principalmente essa coisa de saber quem procurar, por exemplo, na hora de dar uma googada, assim, nomes que você pode colocar para você quer saber do Charles Eresman, ou então do Saunders MacLean, Samuel Ellenberg, aí vai procurar Emineter. Então aí você, pelo menos assim, se você quer saber mais sobre a pessoa, pelo menos já sabe onde procurar, o que procurar, que tipo de coisa que eles fizeram. Sabe que existe a pessoa. Isso. Vai procurar e saber mais sobre ela, isso também é uma coisa. Alebole, o que pode falar? Eu lembrei de outras coisas que eu também gostei, esse é um ponto positivo. Eu acho que ponto negativo, professor, não tem, assim... Acho que eu não consegui perceber mesmo. Só depois que o professor falou que seria melhor não focar tanto na parte da Grécia que eu me toquei, assim, porque eu não tinha pensado sobre isso. Mas, por exemplo, o fato do professor usar a mesa digitalizadora, né? Ter o contato aqui visual com a gente no início, depois usar a mesa digitalizadora para explicar, eu achei muito dinâmico, muito bom, assim. Até porque a gente passou por momentos em que necessitavam demonstrações, e aí o professor estava fazendo demonstrações com base na época, né? Quais ferramentas que os matemáticos tinham, né, para fazer aquelas demonstrações. E aí, isso eu achei genial, eu achei muito bom, porque em todo momento que eu vi matemática, por exemplo, eu sempre estudei de forma anacrônica, né? Eu nunca tinha pensado no ponto de vista do matemático da época. Isso para mim foi, um choque assim muito no sentido positivo, muito bom. Aí eu falei, que bacana. E aí vem a parte que a gente enlouquece, porque Arquimedes desenvolver aquilo com nada, meu Deus do céu. Então, hoje assim, eu falei assim como, tirar da parte grega, mas não certamente desse núcleo, que é o Euclides, o Arquimedes, assim, tem que falar dos três problemas clássicos. Então, mas sempre, tipo, eu já tinha cortado meio no começo lá daquela coisa do egípcio, Babilônia, porque eu não, mas assim, vou tentar fazer a coisa ficar mais redondinha para ir direto nos pontos que interessam, mas é óbvio, tem que falar desses caras. E eu achei a didática também muito boa, professor, elogiar a didática também, eu acho que o professor consegue passar, porque eventualmente a gente passa por conceitos mais difíceis, mesmo conforme a gente vai avançando no tempo, né, e o professor consegue passar isso de uma maneira que a gente entenda mais fácil, né, eu acho que não é um trabalho fácil passar um conteúdo difícil de maneira mais didática. E tem certos pontos, a partir do momento que você entra no século XIX, não dá mais para entrar no detalhe da matemática em si. Você vê que dificilmente eu falei uma coisa ou outra assim que eu pus uma fórmula, por exemplo. Até lá o século XVIII, lá, quando a gente está no cálculo integral, ainda tem, assim, dá para você falar um pouquinho do problema matemático. Você vai andando. A última coisa, eu acho que detalhada que eu fiz foi aquela da construção do polígono 17 graus do Gauss, né? Depois eu não fiz mais coisa assim com esse nível de detalhe, porque não vai ficando complicado e aquela coisa vai começar a faltar repertório. Sim. Né? Aí não adianta. A gente só se interessa por aquilo que faz algum sentido na cabeça da gente. Por exemplo, é igual ouvir outra língua. Se você ouve alguém falando uma língua que você já teve algum contato, já sabe alguma coisa de inglês, sabe alguma coisa de espanhol, sabe alguma coisa de francês, então o seu ouvido, só avisando que tem uma reunião, ok, Thiago, obrigado, então, aí você começa a prestar atenção. Sim. Mas, por exemplo, se alguém começar a falar chinês perto de você desliga, porque você não vai entender nada mesmo, então você nem vai prestar atenção no que o cara
o chinês está falando, porque nenhuma daquelas palavras faz sentido. Isso acontece. Eu sei disso porque eu sou muito fascinado por línguas. Então, por exemplo, quando eu estou assim, principalmente quando você está na Europa, assim, você está num lugar assim, cheio de gente, em Londres, que cada passo que você dá, você ouve alguém falando numa língua diferente. Aí você fica de olho. Que língua que ele está falando? Por exemplo, assim, aí você fica, será que ele está falando sueco? Será que ele tá falando... Aí você começa a tentar porque você já tem algum contato com a língua, assim, você já ouviu algumas coisas, você sabe como é que é a sonoridade, aí você começa, por exemplo, assim, depois que eu morei um ano na Bélgica, eu comecei a distinguir o alemão do holandês. Então, hoje eu sei se o cara está falando holandês ou o cara está falando alemão. Mas, então, aí você se liga. E a mesma coisa em matemática. Se você não tem aquele substrato, então você está falando de variedade, mas se variedade, aquela palavra não faz o mínimo sentido para você, agora, por exemplo, vocês que fizeram análise, cálculo no RN, então, quando fala diferenciável, aí, derivada, tal, que a coisa, que a derivada pega o vetor tangente aqui, leva a colar, e então, você sabe o que é, porque a derivada é uma transformação linear, então a gente já fez um monte de conta com isso aqui, eu falei do teorema da função inversa, então, vocês que fizeram isso aí, é disso, mas, por exemplo, eu não sei se a Samara fez, assim, sabe o que é o teorema da função inversa? Acho que só visto em análise 1, né? Não me recordo. Então, porque provavelmente a Tamara ainda não teve uma disciplina de cálculo de várias variáveis, tal, e mesmo de análise, assim. Então, assim, aí, certamente, quando cheguei nesses temas, para ela foi mais assim, tipo, já tem vários níveis de linguagem que tem que ser transpostos antes de chegar a um entendimento daquilo. Então, realmente é difícil. Aí tem um problema quase que de estratégia, porque, por um lado, você falar da matemática mais moderna é você falar realmente do que interessa para a pessoa que vai estar se formando em matemática e que quer exercer a profissão de matemático. Então, você tem que pôr o cara, mais ou menos, situar o cara no tempo dele. Então, por outro lado, o situar o cara no tempo dele significa falar de um monte de assuntos que, até para você enunciar o que é o problema associado àquilo, já é complicado pra caramba, porque, assim, é o que acontece, o cara entra no mestrado, o cara passa 2 anos para entender o enunciado do problema que ele vai fazer a tese, assim. A dissertação de mestrado, em geral, o cara faz nos últimos 6 meses, porque 1 ano e meio ele passou quase que para entender os pré-requisitos dos pré-requisitos dos pré-requisitos para fazer aquilo. No doutorado, mais ainda. Então, o doutorado só rola nos últimos 2 anos, depois o cara fez um monte de disciplina, e o cara leu um monte de artigo para o cara entender que, principalmente em matemática, é assim que funciona, não tem como escapar disso. Então, mas é um problema que a gente tem que saber, pelo menos, lidar com ele. Quer dizer, a complexidade, o nível de complexidade do falar do matemática, quer dizer, tanto os tópicos, quanto a própria linguagem, quanto a própria formulação dos problemas, dos resultados, fica tão sofisticado que o cara demora, então você tem que ir descascando várias camadas até chegar lá, assim, para o cara entender. Igual eu fiz o método da cebola lá com o teorema da função inversa, que eu falei, vamos descascar a cebola, vamos pegar o que realmente é difícil. Aí a gente chegou no ponto que realmente era difícil lá no teorema da função inversa, que era mostrar que a inversa era contínua. Haja pré-requisito de teorema anterior. Sim. Então, mas em um certo sentido, então tem que haver esse equilíbrio entre fazer o cara chegar, aquilo que o Zé disse é verdade. O curso de graduação termina antes de começar o século XX. Assim, se você faz todo o curso de graduação, se você fez a disciplina optativa de estruturas algébricas, você chegou lá pela década de 20, década de 30. Se você conseguir fazer. Mas, por exemplo, EDP. Tudo que você vê de EDP, o Fourier já sabia mais ou menos fazer. Claro, modos mutatis mutandis, alguma coisinha que você vê lá um pouquinho mais para frente, mas por exemplo, as disciplinas mais avançadas que você tem no curso de graduação,
estão na virada do século XIX para o século XX. Quando você entra na pós, você faz as disciplinas, você vai ter, no máximo, disciplinas, assim, se você faz as disciplinas comuns, que você vai ter... Tá bom, Thiago, muito obrigado. Tchau. Na segunda... Eu também vou me retirar. Tchau, tchau. Peraí, deixa eu vou parar de gravar.